Vou ler uma notícia aqui da Rede Brasil Atual, que é um site excelente, recomendo que vocês leiam para acompanhar as notícias principais. O fascismo se nutre da instabilidade, mas será enfrentado na política e na lei, diz Flávio Dino. Em live, o ministro da Justiça explica reações do governo que frearam o golpe e anuncia projeto para atuar nas redes na esfera criminal, sem afetar o marco civil da internet. Reportagem de Clara Assunção e Paulo Donizete. Vamos lá para a gente poder entender tudo. Caramba, não estou conseguindo deixar a leitura aqui, só um minutinho. Aí, agora vai. A Polícia Federal poderia ter sido acionada para ajudar a conter o atentado terrorista do dia 8 contra a democracia brasileira? Não, responde o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E a Polícia Rodoviária Federal? Não poderia, prossegue Dino. Ambas as respostas pelas mesmas razões. Seriam medidas que não se enquadram nas missões constitucionais dessas corporações. E as Forças Armadas? Não deveriam. Flávio Dino respondeu a perguntas espinhosas na live realizada nesta terça, em que avaliou a tensão nas últimas semanas, previu outras pela frente e apresentou a ideia de um pacote da democracia para conter a desinformação convertida em crimes digitais. Vamos para a gente entender direitinho tudo isso que está rolando. A proteção às instituições da República representadas na sede dos três poderes, Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, explica Dino, cabe às polícias do Congresso e à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Enquanto a Polícia Legislativa resistiu como pôde aos ataques, como mostram as imagens vistas nos últimos dias, as polícias do DF só agiram com vigor depois da intervenção decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com rapidez desconhecida na história da República. Segundo Flávio Dino, o WhatsApp e outras redes sociais serviram de ferramenta de mobilização dos golpistas e do bolsonarismo nos últimos 4 anos. Da mesma forma, a mesma ferramenta proporcionou a decisão mais correta e mais rápida. Entre a decisão do Lula, que se encontrava em Araraquara, de intervir na Secretaria de Segurança Pública do DF, e a chegada do decreto determinante, passou-se 1 hora, disse Flávio Dino. Quem comete injustiça ou canalice, para mim, não é de esquerda, disse Dino. Atentado nazi-fascista. O ministro classifica como injustiça querer ensinar o Padre Nosso ao vigário que tinha apenas poucos dias de paróquia. E reiterou, estávamos há 6 dias no governo. A sede dos três poderes estava fisicamente sob domínio de terroristas golpistas. E em pouco mais de 1 hora, houve uma reação institucional capaz de conter um atentado nazi-fascista. O ministro participou do bate-papo com cerca de 80 jornalistas e ativistas na manhã de ontem no Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Na conversa, recebeu elogios pela conduta republicana e firme do governo aos atos terroristas e reagiu serenamente aos engenheiros de obras prontas que desqualificaram as respostas dadas por seu ministério à gravidade da intentona golpista, inclusive de pessoas do chamado campo de esquerda. O atentado, como ele observa, foi mais grave na história recente da República, mas não deve ser o último, admite. Segundo define Flávio Dino, o fascismo se nutre da instabilidade. Eles estarão sempre usando suas armas, teremos que enfrentá-los com as ferramentas institucionais, inclusive com a repressão. Mas também com a luta política, ele alerta. E para isso, a frente ampla e democrática que se formou antes e depois dessa tentativa de golpe terá que atuar em conjunto. Como avaliou o professor Laurindo Lalo Leal Filho, em postagem no Facebook, a decisão de intervir na segurança do DF, evitando um chamado às Forças Armadas, entrará para a história. Em poucos minutos, tinha que buscar um caminho que pusesse fim ao avanço terrorista visto de sua janela, sem correr o risco de entregar o poder aos militares acantonados nos quartéis, prontos para consumar o golpe, escreveu. Enfrentou o risco da insubordinação e venceu. Ficará na história como autor de um dos atos mais corajosos em defesa da democracia brasileira, num momento em que estava por um fio. Pacote da democracia. A extrema-direita tenta se apropriar da liberdade de expressão, mas também da liberdade como um todo só para si. As mãos livres dos mais fortes sobre os mais fracos, queremos a liberdade como um direito universal e não para os poderosos esmagarem os mais fracos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve apresentar ao presidente Lula um projeto de lei tipificando crimes contra o Estado democrático cometidos na internet. A anunciada em primeira mão pelo ministro Flávio Dino ao Centro Barão de Itararé foi apelidado de pacote da democracia. Será uma PL pequeno e enxuto, com medidas objetivas para oportunizar o direito de resposta, a retirada de conteúdos das redes sociais e o cumprimento pelas plataformas digitais de deveres éticos. Para isso, a pasta está levando em conta apenas a esfera criminal, com condutas já criminalizadas. O ministro mencionou
Como exemplo, delitos como incitação à destruição do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do STF, que um monte de congressista bolsonarista cometeu, como a realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de golpe em Brasília, no último dia 8, assim como pedofilia e racismo, liberdade de expressão e limites. Isso claramente são crimes e não há nenhuma disputa possível quanto ao fato de se constituir crime. Então é por aí que a gente deve caminhar. Haverá submissão desse pacote da democracia emergencial ao presidente Lula já na próxima semana, observou Dino. E claro que ele vai definir, junto à equipe ministerial e do Congresso, quais serão os passos políticos, inclusive no que se refere às oitivas e consultas públicas a partir da condução de outras áreas do governo. A nós cabe a formulação jurídica, e isso já está sendo feito tratando nessa temática que aludi de crimes na internet e cibercrimes. A divulgação do pacote da democracia por Flávio Dino foi uma resposta a uma provocação da jornalista Cristina Serra, que participou da live. Na avaliação de Cristina, mesmo antes dos atos terroristas, já estava colocado na sociedade brasileira um debate sobre liberdade de expressão. Nesse caso, se haveria limites a esse direito constitucional ou se ele era absoluto. A pauta, no entanto, passou a ser capturada pela extrema-direita, que, com apoio do Bolsonaro, ecoava que a liberdade de expressão seria absoluta, inclusive para cometer crimes. De acordo com o ministro da Justiça, o objetivo do pacote é justamente propor uma legislação que deixe claro as fronteiras da liberdade de expressão. Como todo direito constitucional, ela não é limitada, ela encontra uma fronteira delimitada por outros direitos. Outros direitos de idêntica estatura limitam o conteúdo daqueles que estão consagrados na Constituição. Eu tinha um professor que repetia, um jurista italiano chamado Gustavo Zagrebelsky, que dizia que a Constituição não se interpreta em tirinhas, ou seja, não é aos pedacinhos, é o sistema, e é por isso que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, justificou. Como fica a segurança do DF? O presidente Lula também deve receber da pasta uma proposta sobre a questão de segurança pública do Distrito Federal. Para o ministro, está mais do que evidenciado e, ao meu ver, de modo cabal, que a segurança dos órgãos federais não pode ficar subordinada às contingências da política local. Ou seja, é preciso fortalecer a coordenação federal sobre a segurança marcadamente aqui na esplanada dos ministérios e nas áreas adjacentes, informou Dino. A análise do ministro é compartilhada por outros órgãos judiciais, como a própria Procuradoria-Geral da República e o STF. Na semana passada, a Corte, atendendo a um pedido da PGR, determinou a abertura de investigação para apurar a responsabilidade de autoridades do DF sobre atos terroristas e de bolsonaristas. O inquérito abrange as condutas do governador afastado Ibanez Rocha, do MDB, e do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que está preso, inclusive, do titular da pasta que estava interino no episódio golpista, Fernando de Souza Oliveira, e do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira. Responsável pela investigação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que a omissão e a conivência de diversas autoridades da área de segurança pública e da inteligência ficaram demonstradas com a ausência de necessário policiamento, em especial do comando de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Durante a entrevista, o ministro Flávio Dino também comentou sobre o significado do 8 de janeiro, dos próximos passos na luta para enfrentar o fascismo e a militarização do Brasil, assim como desafios da comunicação em tempos de redes sociais e desinformações. A conversa com Dino, nesta terça, abriu uma série de diálogos que o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé promoverá com ministros do governo Lula. As entrevistas serão divulgadas no canal do YouTube da entidade.